Apocalipse seria dividido em três partes. Pelo menos tem se chegado a essa conclusão. É praticamente consenso entre os teólogos que o esboço do livro do Apocalipse está ali no capítulo 1. Versículo 19 que diz: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que vão acontecer depois dessas. Versículo 19, então, até onde se entende, é um esboço simplificado, por assim dizer, das coisas que haverão de acontecer do livro do Apocalipse e daquilo que haverá de acontecer. As coisas que viste são as visões que João tinha acabado de ter, as revelações que ele narra aqui no capítulo 1 até o versículo 18. As coisas que viste. As coisas que são a carta às 7 igrejas. Significando carta às igrejas locais e também carta à igreja, ou seja, ao templo da igreja aqui na terra. E as coisas que haverão de acontecer depois estas o quê? Tempo da igreja. Depois que o tempo da igreja terminar, depois que o tempo da igreja findar, então o Senhor passa a revelar a João as coisas que haverão de acontecer depois que o tempo da igreja se findar aqui nessa terra. E nós entendemos que esse tempo termina no capítulo 3, versículo 2, para a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Cada igreja representa um tempo, se você for assim ver. Mas entendemos que cada igreja representa um tempo aqui nessa terra, uma época da história da igreja. Terminada então com a igreja de Laodiceia, esse tempo, inicia-se um novo momento. Que momento é esse? Ora, o momento do julgamento. Porque agora a igreja não está mais na terra, a igreja já foi transportada para o céu, já houve a transformação, já houve ali o arrebatamento, o momento em que a igreja não está mais aqui. E aí então o julgamento se dá. Começa então um período onde Deus vai requerer algumas coisas que Ele pediu e nós não fizemos. Nós quem? Estou falando da raça humana, estou falando da humanidade, porque a igreja não mais. A igreja já está nos céus com o Senhor, assentada nos lugares celestiais, porque a igreja já foi julgada. A igreja já foi julgada pelo sangue de Cristo. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é passarmos por um julgamento e esse julgamento nos tornar dignos do céu. Não. O que nos torna dignos do céu é o sacrifício de Cristo. Nós vamos falar depois mais para frente sobre isso. E por isso nós somos aptos para adentrar aos portões celestiais. Mas porque sim, nós aceitamos, eu, você, nós de alguma forma nos adequamos àquilo que o Senhor pediu. E aqueles que não se adequaram a isso, aqueles que não se adequaram a esse padrão, aqueles que não obedeceram ou não responderam a esses requerimentos que o Senhor estabeleceu para a sua própria glória e vontade, estes passarão por esse julgamento. Quando? Depois do tempo da igreja. E o capítulo 4 e 5 vai falar, na verdade, sobre essa preparação para esse julgamento. E quando você olha para o capítulo 6, você começa a perceber o quê? A abertura dos selos. E estes selos vão trazendo, cada um deles, um julgamento. Lembra? O cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, não é? E várias coisas vão se sucedendo aqui na terra. Para quem? Para a igreja? Claro que não faz sentido. Nós já fomos julgados em Cristo. Logo, nós já estamos com Cristo nos céus. E vamos falar um pouco mais também disso, não pormenorizadamente, mas passando pelo livro do Apocalipse, assim, e trazendo para nós essas palavras e também a esperança e a alegria
para nós louvarmos e glorificarmos ao Senhor por sermos igreja de Cristo. E por que nós podemos cantar, adorar o Senhor com júbilo, como nós falamos há pouco? Porque, na verdade, nós não passaremos por esse julgamento. Essa é a grande verdade. O nosso julgamento já está hoje aqui. Quando você peca, quando eu peco, e eu me dobro aos pés do Senhor Jesus Cristo, ali eu já estou sendo julgado, porque o Espírito Santo que habita em mim está me condenando, está dizendo, mas o que você fez? E aí então eu vou e choro e peço perdão dos meus pecados, confesso os meus pecados, porque Ele se confessar os nossos pecados, Ele é justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Esse é o julgamento cristão. Esta falta de paz que ele tem para poder olhar, perceber o seu pecado, ser confrontado com o seu pecado pela pessoa do Espírito Santo e aí então se derramar em lágrimas e arrependimento diante do Senhor. Agora, se eu não estou fazendo isso, se eu não estou, se não está acontecendo isso comigo, se eu pego e eu não consigo perceber, e eu consigo ainda justificar o meu pecado, alguma coisa está errada. E aí eu não estou obedecendo, por mais que eu seja um membro da igreja, por mais que eu tenha um ministério, alguma coisa está errada. Se eu não conseguir perceber que eu estou falhando, eu não estou preenchendo esses requerimentos. E quais seriam esses requerimentos? O Senhor vai fazer aqui, creio eu, uma introdução, e João vai ver isso. Ele vai dar uma introdução para, no capítulo 6, então, começar o seu julgamento, mas ele vai dizer o porquê que ele está julgando. Por que ele está fazendo isso? Talvez alguém, um ser humano, pode olhar do céu, Senhor, mas Tu és um Deus de amor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está condenando essas pessoas, trazendo dores? Lembra na semana passada, quando nós falamos, nós precisamos perceber o nosso contexto, precisamos entender o que estamos vivendo, e o Senhor Deus, Ele é justo, Ele é um Deus de amor, sim, nós sabemos disso, já falamos isso, já ouvimos isso quantos zilhões de vezes, mas Ele é também um Deus de amor, mas também é justo. Agora, o Senhor não vai deixar de cumprir a sua promessa por causa de mim. O Senhor não vai deixar de fazer valer aquilo que Ele estabeleceu, porque eu vou sentir dor ou não. Lembra que nós falamos quando em Mateus o Senhor Jesus Cristo vai dizer, ai das grávidas? Nós temos irmãs hoje grávidas e nossa igreja está bem forte. Às vezes, irmãos, há contextos. E talvez a gravidez é o momento em que a mulher está mais suscetível, mais vulnerável. Mas perceba que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, ai das grávidas. O Senhor Deus não vai deixar de cumprir o seu propósito, de trazer a tribulação e trazer dores, mesmo porque aquela pessoa estava grávida. Ele vai cumprir o seu propósito. Portanto, é importante que nós percebamos o nosso contexto e percebamos o que estamos vendo e vivendo hoje. Falei isso com relação à igreja de Laodiceia, porque ela estava turvada nos seus entendimentos, ela estava embriagada por causa, ela diz, eu estou rica, eu sou rico, Não, o Senhor vai dizer, você é pobre, miserável, cego e nu. Esta é a sua situação, e esta é a situação do homem sem Deus. E sem Deus, ele fica preso no seu pecado. Ele fica cego e não consegue perceber. E o Senhor vai requerer agora esta consciência e vai chamar a atenção, olha, eu fiz, eu pedi, eu reclamei, eu reivindiquei, mas vocês deram as costas para mim. E pelo menos 3 fatores aqui, 3 requerimentos que o Senhor vai pedir. O trono, o livro e o cordeiro. Parece livro de C.S. Lewis, né? As Crônicas de Nárnia, mas seria esse o tema, o trono, o livro e o cordeiro, guarda-roupa, o leão e a feiticeira, né? Mas é isto, quando você lê o capítulo 4, você vai ver ali pelo menos 13 ocorrências da palavra trono, 12 se referem a Deus, um somente se refere aos 24 anciãos, ou seja, 24 tronos que estarão ao redor do trono do Senhor. E João tem essa visão de um trono e Deus assentado no seu trono ao redor, seres como os 24 anciãos, também anjos, não é? Se você ler, nós não vamos ler todo o capítulo, porque é extenso, é o capítulo 4 e o 5, mas nós vamos tomar alguns versículos para nós percebermos o que está acontecendo e depois em casa você pode ler melhor esse texto para ter uma melhor apreensão
de todas as coisas. É claro que é uma linguagem metafórica, é claro que é uma linguagem aqui que o João está vendo coisas e literalmente você não consegue explicar. Por exemplo, se você pegar o capítulo 4, versículo 3, e este que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Como é que você pode tornar isso literal? Alguém, não se explica literalmente. Lembram das regras para nós interpretarmos as profecias, não é? Se essa profecia não consegue se explicar literalmente, ela fica sem sentido. Então é importante, a menos que seja um golem sentado no trono, né, um golem de pedra, não é? Um ser de pedra, um ser mineral, aí sim poderia ser explicado literalmente, mas não é. É claro que a única possibilidade que nós temos aqui é uma linguagem espiritual, ou seja, metafórica, ou seja, aquele que está sentado no trono tem uma imagem ou um aspecto semelhante ao jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono, seguindo no versículo 3, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. É só pedras preciosas. O que pode falar isso, senão da preciosidade, do valor, né? João está olhando ali e percebendo que aquele que está sentado no trono é um ser de grande valor, e ele não pode explicar isso com linguagens humanas, por isso ele usa essas metáforas para explicar esta realidade. E mais para frente nós vamos perceber que é um ser, e esse ser é o próprio Deus. Portanto, quando nós vemos, se você ler mais uma vez, você vai perceber que 12 vezes nesse capítulo nós temos a ocorrência da palavra trono. E quando nós falamos sobre trono, estamos falando do quê? De majestade. Estamos falando da majestade de Deus. Estamos falando do fato de que Deus é rei, de que Deus é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Irmãos, Deus, desde que criou o ser humano, Ele está requerendo das suas criaturas este reconhecimento de que Ele é o Criador, de que Ele é o sustentador, de que Ele é o provedor, Ele é aquele que sustenta todas as coisas, e nós, como criaturas que somos, devemos a Ele louvor, honra e glória. Devemos a Ele ajoelharmos-nos diante deste ser, que nós não conseguimos compreender, que no seu aspecto é semelhante ao jaspe, ao sardônio, à esmeralda. Eu não sei, eu não consigo explicar com as minhas palavras este Deus, mas eu sei que Ele é real. Não é possível que eu esteja aqui, não é possível que nós estejamos respirando, não é possível que todas as coisas criadas como numa perfeita engrenagem funcionando, tenha simplesmente surgido do caos. É necessário que alguém inteligente tenha feito isso e criado isso. Eu não posso explicar isso, mas a única coisa que eu posso fazer é dobrar-me a esta majestade, tão impossível de eu explicar, mas que é tão real quanto eu mesmo aqui. Deus reivindica a sua majestade, mas não apenas de maneira inferente. Ele vai fazer isto de forma consciente, objetiva. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, por exemplo, quando Deus está chamando Abraão ali naquele momento, e Deus está trabalhando na vida de Abraão, para formar dele uma grande nação, perceba o que Deus quer que Abraão entenda. Gênesis 17, 1. Eu não estava achando, depois eu vi que eu estava em Êxodo. Perceba que Deus dá promessas para Abraão e para Sara, e meio que eles acabam que não crendo, né? Ali eles ficam meio, será? E eles têm aquele, tanto Abraão quanto Sara, eles riem, né? Desta promessa, e aí Deus faz, olha, eu quero conscientizar vocês de uma coisa, Abraão e Sara. No final do versículo 1 ele vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Percebe o que Deus está fazendo? Está dizendo, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Poderoso. Deus não quer que nós apenas olhemos a natureza, nós cheguemos à praia e contemplemos a beleza da natureza, nós olhemos para a nossa vida, todo o funcionamento, e olhemos e percebamos que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele nos fez, e por este motivo, de forma indireta, nós acabemos nos conscientizando, ainda que possamos fazer isso, porque Paulo vai falar em Romanos também, no capítulo 1, porque todas as coisas criadas são coisas para nós conhecermos a Deus através dessas coisas que foram criadas. Mas Deus mesmo, de maneira objetiva, Ele está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Creia nisso, Abraão. Creia nisso, Sara. Creia nisto, Márcio. Creia nisto, igreja. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, sê perfeito, faça o que eu te peço e eu vou abençoar você. Quando Deus chama Abraão, Ele promete, e Ele supre, e Ele cumpre todas as suas promessas. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus real. Ainda que nós não consigamos entender isso, ainda que nós não, na nossa mente pequena, nós não consigamos perceber esta grandeza de Deus. E isto, irmãos, é algo muito subjetivo, ou seja, eu não consigo explicar para vocês também. Quarta-feira estávamos falando sobre experiências que temos com o Senhor. E às vezes nós sentamos, ajoelhamos, nos oramos e inunda-nos a paz daquele momento em que nós entendemos o que Deus, mas eu não posso explicar. E talvez através disso, ou usando isso como pretexto, muitas falsas teorias ou teologias acabam surgindo, porque pessoas acabam edificando ideias através ou baseadas apenas em experiências pessoais. Uma coisa é a minha experiência pessoal, e eu tive a minha experiência com Deus. Agora, eu não posso basear ou estabelecer uma teoria, ou uma igreja, ou um ministério baseado na minha experiência, não. A palavra do Senhor diz que esse ministério deve ser baseado na palavra de Deus, mas que aquela minha experiência, ainda que eu não possa explicar, foi real, foi real. Moisés não poderia iniciar um ministério baseado na passagem pelo Mar Vermelho, não, mas foi uma experiência. Todas as coisas que aconteceram depois foram baseadas na própria palavra do Senhor, naquilo que Deus mandou. Mas a experiência de Moisés foi pessoal, dele com o povo que ali estava. Mas todas as outras gerações tinham que obedecer o quê? A experiência que eles tiveram? Não, a palavra do Senhor. Mas é importante nós pensarmos que Deus, sim, Ele tem momentos que Ele quer que você tenha experiências pessoais com Ele. E quando nós chegamos a essa conclusão de que Deus é um Deus todo-poderoso, eu já falei isso uma vez aqui, eu estava lendo o livro de Jonas, e aí são coisas que Deus faz, né? E eu estava lendo ali, naquele momento, Jonas capítulo 1, Jonas filho de Amitai. Eu falei, mas Deus falou com Jonas, né, filho de Amitai, Deus disse, vai. Eu pensei, mas Jonas, filho de Amitai, quem era esse? Eu não sei, não conheço. Mas mesmo séculos depois, era o mesmo Deus que estava lá e é o Deus que está aqui hoje falando comigo. Não tem nada efetivamente com o texto, entende? Mas é com o momento que você percebe a grandeza de Deus, e que Deus que falou com Jonas é o Deus que quer falar com o Márcio. O Deus que falou com Jonas é o Deus que quer falar com o Tiago. O Deus que falou com Jonas é o Deus que também quer falar com o Daniel. É o mesmo Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. E tem momentos que nós não conseguimos explicar ou expressar isso, mas é verdade. E temos que tomar muitas vezes isso para nós, e posso falar, compartilhar isso com vocês como experiência, amém. O que é maravilhoso e gratificante para nós. Mas tentar explicar, aí é nós tentarmos fugir, ou nós tentarmos adulterar essa majestade de Deus, porque Ele está no seu trono, Ele é Senhor, e deve digno de todo louvor, toda glória da nossa parte, criaturas pequenas, finitas que somos. E de vez em quando Ele nos dá uma fagulha desse poder, de vez em quando Ele nos dá uma fagulha, um pouquinho dessa experiência da vida espiritual que nós temos com Ele, e desejamos cada vez mais isso. Salmo 139, por exemplo, no versículo 6, o salmista vai nos levar também a pensar sobre isso. Salmo 139, versículo 6. Ele vai iniciar ali o texto, um texto bem conhecido também, ele vai dizer, Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos.
Verso 13: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces tudo, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões sua mão. Perceba que isso aqui, irmãos, é uma experiência pessoal. Hoje nós temos isso aqui como palavra de Deus, amém. Mas para Davi era uma experiência pessoal e particular dele com Deus. Agora perceba no versículo 6 o que ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Esse é o nosso Deus, na sua majestade, assentado no seu trono. Nós não podemos explicar, nós não podemos atingi-lo, nós não podemos considerar isso. Temos apenas que sermos obedientes a quando Ele quer trazer-nos essas experiências, quando Ele quer nos dar um pouco mais da revelação dEle mesmo a nós. E essas revelações vão fazer-nos tão somente dizer o seguinte: Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso, eu nada sou. E nós vivemos como seres humanos batendo a cabeça, tentando acertar daqui, dali, fazer isto, fazer aquilo. Enquanto nós temos um Deus, como a Kátia falou há pouco, né? Quantas pessoas estão batendo a cabeça aí. Graças a Deus por nós cristãos que sabemos que nós erramos também e falhamos também, claro que sim. Mas quando falhamos, nós temos um advogado junto ao Pai. Acabamos de falar isso também. Que Ele ouve os nossos lamentos, nossas lamúrias, nosso pecado, e atende-nos segundo a sua graça. Mas nós não podemos entender. Mas, pastor, isso não é uma linguagem tão somente veterotestamentária, uma linguagem poética, como o Salmo é? Não necessariamente, claro que não. 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6. Paulo vai, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 11, Paulo está orientando Timóteo ali sobre algumas questões da igreja com relação ao seu ministério. Agora no versículo 13, perceba o que Paulo diz: exorte perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. Perceba que Paulo quer levar Timóteo a pensar nesse Deus maravilhoso. Deus que preserva todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. No versículo 14, então, diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, versículo 5, a qual em sua época determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 16, então, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Perceba que Paulo está dizendo: Timóteo, olha para esse Deus, em todo o seu ministério, em toda a sua vida, com relação à sua família, com relação aos seus negócios, com relação aos seus planos, com relação aos seus projetos, com relação a todas as suas ideias, com relação à sua própria vida. Olha para esse Deus, Ele está lá sentado no seu trono, Ele é inacessível, nós não podemos chegar lá. Mas Ele é um Deus que está lá, e Ele está pronto para ouvir-nos. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de graça. Além de ser um Deus eterno e majestoso, o que nós, como seres humanos, estamos rejeitando, porque Deus está olhando os céus, eu estou requerendo de vocês, seres humanos, que vocês percebam a minha majestade, mas vocês não estão fazendo isto. A sociedade humana está cada vez mais se distanciando de mim. E muitas vezes, quando nós olhamos para isso, percebemos que Deus é tão somente um Deus que está sentado no seu trono e querendo que nós corramos para Ele, né, uma forma talvez muito separada, algo muito difícil de chegar. Olha, Senhor, eu não consigo chegar aí, é muito difícil chegar. Não. Este Deus que na sua majestade está, Ele está dizendo: sim, eu sou o Rei soberano, mas eu também sou um Deus de graça. Seguindo na leitura lá em Gênesis, Gênesis 18, eu estava lendo esse texto e perceba que em Gênesis 18, Ló estava lá na região de Sodoma e Gomorra, e o anjo do Senhor avisou a Abraão
de que ele ia destruir a cidade. E no versículo 25, Abraão professa e reconhece que Deus é Senhor. E no final do versículo 25, ele vai dizer, no final do verso 25 do capítulo 18 de Gênesis: não fará justiça o juiz de toda a terra? O que significa, irmãos, essa expressão que Abraão está dizendo? Ele está reconhecendo que tu, Senhor, é um Deus, e não são palavras que simplesmente estão saindo para adular Deus, né? Para, olha, Senhor, eu quero falar o que o Senhor quer ouvir aí. Não, isto realmente era o que saía do coração do próprio Abraão. Ele está dizendo, não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão reconhecia isto, que Deus é soberano, que Ele é juiz, que Ele é Senhor, que tem todas as coisas no seu controle. Mas perceba que o contexto aqui está tratando de uma conversa entre Abraão e o próprio Deus. Deus não é um Deus totalmente inacessível, impossível de chegar, Ele o é na sua majestade. Mas Ele é também um Deus de graça. Se você olhar toda a conversa de Abraão, Senhor, ele estava preocupado com Ló, mas o Senhor vai destruir lá Sodoma e Gomorra? Se tiver 50 justos, não destruirei por causa dos 50. Senhor, me perdoe se eu me atrevo a chegar, e se tiver lá só 40? Não, destruirei por causa dos 40. Senhor, mais uma vez eu peço perdão se eu chegar, não é, e falar com o Senhor. Não destruirei por causa dos 30, não destruirei por causa dos 10. Perceba que Abraão está indo e conversando com este Deus, maravilhoso, soberano, majestoso que é. Portanto, mas ainda assim, gracioso, dando esta oportunidade para nós chegarmos a Ele. E ainda assim o homem está rejeitando. Ele é inacessível sim na sua natureza, Ele é inacessível sim na sua santidade, mas em Cristo Jesus, Ele abriu-nos o seu trono de graça, como vai dizer ali em Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. O autor vai nos dizer ali: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, ao trono de majestade, inacessível, impossível de chegar? Não. É sim na qualidade de Deus soberano que é. Mas um Deus que criou e ama as suas criaturas, Ele vai dizer: este trono de majestade também eu vou torná-lo um trono de graça. Cheguemos-nos ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É um trono de majestade, sim, mas é também um trono de graça. Quantas pessoas, irmãos, estão desobedecendo ou virando as costas para esse primeiro requerimento? O trono, a majestade de Deus, que representa a sua glória, que representa o fato de nós temermos a esse Deus por aquilo que Ele é. Mas ainda assim, esse trono de graça se manifestou, de glória se manifestou também um trono de graça a nós, seres humanos fracos, mas também estamos rejeitando, mas também estamos virando as costas, cada um para os seus prazeres, cada um para as suas necessidades, ou pelo menos que acham que são necessidades, cada um na sua juventude, no seu vigor, na sua força, fazendo e querendo fazer simplesmente o que quer, deixando o Deus de lado e olhando simplesmente para aquilo que lhe satisfaz. Esta não é a nossa sociedade. E é por isso que Deus está nos céus, dando a João esta visão. Diga: João, eu estou requerendo isto desta sociedade humana. Que reconheçam a minha majestade e a graciosidade que flui do meu trono. E é por isso que eu vou lançar esses flagelos, esse julgamento sobre a terra. Porque todos esses que estão lá viraram os olhos para mim. Não esses que estão aqui. Porque diante do trono de Deus, ou ao redor do trono de Deus, no versículo 4, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 4, você vai ver ali. Ao redor do trono
há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Pastor, quem são esses 24? Povo de Israel? Representação de Israel? Não. Porque se eles estão assentados nos tronos, porque são 24 anciãos, e cada um assentado num trono, logo 24 tronos. Se eles estão assentados no trono, é porque eles também foram colocados para assentar-se juntamente com Deus. Israel não é essa a situação de Israel hoje. Israel é o povo escolhido de Deus? Sim, claro que é. Mas não é essa situação de privilégio que Israel está vivendo hoje. Por quê? Porque estes 24 anciãos, quando você vai olhar no versículo 8, no capítulo 5, no versículo 5, capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. O povo de Israel não está reconhecendo que Jesus Cristo é aquele que é digno de abrir o livro. Se o nosso tempo terminar hoje, Israel não está nessa posição de reconhecer que Cristo é este ser digno de abrir os livros. O único elemento aqui que pode dar sentido à metáfora dos 24 anciãos é a igreja. Por quê? Primeiro, porque eles têm uma coroa, como nós lemos há pouco. E se você olhar nas cartas que João escreve às igrejas, nós olhamos ali então, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer ao vencedor. Se você tem uma coroa de ouro é porque você venceu. E o que é que o Senhor pede que Laodiceia compre? Vestiduras brancas. Ao redor do trono também vi 24 anciãos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco. E eles estão assentados no trono. E o Senhor vai dizer no versículo 21 ainda, capítulo 3, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Só pode ser a igreja. Portanto, é a igreja que vai estar, ou seja, esses 24 anciãos, representando a igreja, representando todo o corpo de seres humanos que foram restaurados, foram redimidos pelo sangue de Cristo, para estarem lá nos céus, contemplando esse momento maravilhoso e dando glórias ao Senhor Jesus Cristo. Você é um dos 24? Ou isso aqui é só uma representação? Quem dera, né? Um de nós, pelo menos, fosse um dos 24 que estivesse ali representando a igreja pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua fé, pela sua constância, pela sua perseverança, pelo seu testemunho, que nós fôssemos, ou um de nós, ou talvez a Igreja Batista da Graça como um todo, está ali sentado, ocupando um daqueles 24 tronos. Ó Senhor, que maravilha seria isto. Portanto, a igreja estará ali. A pergunta é: você estará ali? Você estará ali sendo representado? Você já tem tomado uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo para fazer parte da igreja? Isso nós vamos ver no decorrer. Eu não sei se vai dar tempo para nós vermos hoje. Talvez vamos deixar para o próximo domingo. Mas este trono de graça está dizendo: olha, eu estou aqui pelo sangue do Filho
dele, o Senhor Deus está dizendo: olha, eu abri os portões dos céus, para que você olhe para a minha majestade, para que você olhe para o meu poder, e contemple-me, e tema-me pelo Deus maravilhoso que sou. Mas mesmo assim, eu estou abrindo as portas do meu céu, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, para você adentrar nesse lugar santo dos santos, para você vir a mim, expor as suas dúvidas e dificuldades, e eu poder te aceitar como membro da minha família, como membro da minha igreja. A pergunta é esta, irmãos: todos que estamos aqui nesta manhã, podemos professar com toda certeza que sim, a majestade de Deus é uma consciência real na minha vida a cada dia. E eu já assim adentrei, aceitando entrar por esse caminho de graça que Ele mesmo nos deu. Aqui está a igreja. Talvez, nesse tempo que estamos aqui, o Senhor Jesus mesmo prometeu: olha, o caminho é estreito, a porta é apertada, ou ao contrário, né? Caminho apertado e porta estreita, é este que conduz à salvação. Agora, largo é o caminho, e espaçosa a porta, ou talvez troquei de novo, que conduz para a perdição. O que é que estamos escolhendo? Não estamos falando de simplesmente obras, nós estamos simplesmente falando daquilo que eu faço. Eu estou falando de nós dobrarmos-nos diante do nosso próprio eu, reconhecendo o nosso orgulho, reconhecendo que somos pecadores e que eu não posso fazer nada se não for através desta graça que Deus tem reservado para mim. E isto é apertado para o homem, isto é estreito demais, e parece que quando você fala disto, parece que no próximo elemento, no próximo requerimento, né, nós vamos falar sobre o livro, e ele vai dizer, imagine por exemplo essas palavras: lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, está lá em Salmo 19, nós vamos falar isso no domingo que vem. Lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor e juízo, Salmo 19, de 7 a 10. Isso é gostoso para você ouvir? Vou repetir essas palavras. O que é que te lembra isso? Lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor. Você vai dizer a palavra de Deus. Mas te traz prazer isso? Te traz, que legal, vamos conversar sobre isso. Agora, se eu falar gibi, anedota, histórias, sátiras, contos, é mais interessante, né? Gibi, mangá, anedota, sátiras, contos, aí é mais legal. A gente pode sentar numa roda e conversar histórias, ler um gibi, algumas anedotas, mas leis, testemunhos, preceitos, mandamentos, parece pesado. O que é que você ama mais? O que é que eu amo mais? Apertado é o caminho, estreita a porta, que conduz para a salvação. Quando nós reconhecemos a Cristo na sua graça, nós talvez nesta terra tenhamos alguns momentos de desafio, sim. Talvez algum tempo onde Deus vai provar. Nós falamos isso. Eu quero que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Não é esta a vida do cristão? Para ser trabalhado, para ser moldado, para ser purificado. Esse é o trabalho de Deus. Para quê? Para que um dia nós estejamos lá, dentre aqueles 24, ou talvez não estejamos entre os 24, mas estamos sendo representados por Ele, e eu sei que eu vou estar sendo representado por eles, por um desses 24, por todos os 24 anciãos que representam a igreja, porque Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para a sua glória, não por nós, mas pela obra dEle. A minha pergunta para você é: você estará representado ali entre os 24? Ou você vai participar de todo o julgamento que se iniciará a partir do capítulo 6 de Apocalipse? Você está cumprindo, ou você está respondendo esta reivindicação do Senhor, este requerimento, esta reclamação dEle? A minha majestade e a minha graça. Não feche os seus olhos para isso. Não vire as costas para isso. Isso importa a sua vida, importa o seu futuro eterno. Semana que vem, nós continuamos falando sobre o trono, o livro e o cordeiro. Que Deus
nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a Tua graça, que o Senhor faça nos entender e compreender cada vez mais a Tua palavra em nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, Teu favor, Tua misericórdia, que a Tua majestade ou reconhecimento da mesma seja real em nossas vidas. Que tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, seja para a Tua glória. Seja, ó Deus, para realmente exaltar a Tua majestade. E se estamos falhando, se não estamos cumprindo esse propósito, ó Pai, faça-nos retroceder, faça-nos parar, faça-nos, ó Senhor, ajoelharmos diante do Senhor, faça-nos chorar, se preciso for. E assim, ó Deus, estamos buscando do Senhor, desse mesmo trono de majestade e glória, esse trono também de graça, para alcançarmos o Senhor, salvação em tempo oportuno, e alcançarmos, ó Deus, toda força, toda condição, para, mediante a obra do Teu Filho Jesus Cristo, pelo ministério do Teu Santo Espírito, estarmos vivendo aqui, ó Pai, dentro desse requerimento, enquanto o Teu Filho ainda não vem, enquanto, ó Pai, ainda temos tempo para tomarmos posse desta graça que o Senhor tem dado para cada um de nós, para cada ser humano, ó Deus, que busca ao Senhor, que realmente tem o seu coração contrito, tem o seu coração realmente voltado para o Senhor e quer realmente experimentar esta graça maravilhosa, Deus. Muito obrigado, abençoa-nos neste dia, abençoa-nos, ó Pai, mais uma vez pedimos àqueles que não chegaram, e que tudo que façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. E se alguém nesse momento, nesta manhã, ainda não tem tomado essa decisão, que não existe, ó Pai, que não se demores para reconhecer em sua vida a Tua majestade e a Tua graça e o Teu amor em Cristo Jesus. Por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor. Vamos cantar mais uma vez o hino ou coro.